Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre notícia. Objetivos: fazer a leitura e interpretação de fragmentos de uma notícia, analisando suas características. Analisar em notícias os efeitos de sentido produzido pelas escolhas do enunciador. Reconhecer as diferenças e semelhanças entre notícia e reportagem. Então, semelhanças e diferenças. O que tem entre notícia e reportagem? Planejar, preparar um projeto de vida. Você já se questionou sobre isso? Alguma vez? Algum dia? E mais, como você se imagina daqui a 10 anos? Será? Como você estará, meu caro jovem? Você já percebeu as mudanças que ocorreram e ainda estão ocorrendo nas diversas profissões? Olha para mim, em que profissões você acha que ocorreram mais mudanças? Já percebeu isso? Na notícia que vamos analisar, temos Thiago Soares se despede do Royal Ballet de Londres. Será o final de um ciclo e o início de um novo, já que o bailarino brasileiro vai se dedicar a apresentações autônomas, publicado no Diário da Região. Te convido com isso a fazermos a leitura da notícia. Vamos lá? Há um ano, o bailarino Thiago Soares começou a traçar um plano cujo momento mais emocionante vai acontecer no próximo dia 29. Na noite deste sábado, ele vai se despedir do Royal Ballet de Londres, uma das mais importantes companhias do mundo. Será o final de um ciclo e o início de um novo. Afinal, foi lá que ele ingressou em 2002, depois que suas atuações internacionais impressionaram os membros do Royal. Apresentações tão especiais que, em 2006, Soares assumiu o ambicionado posto de primeiro bailarino da companhia inglesa. Abre aspas. Minha carreira se assemelha a de um rapaz que entra em uma empresa como porteiro e logo chega a CEO. Festeja o bailarino, cuja despedida é o assunto dos principais jornais britânicos. Destaca as interpretações inteligentes que Soares conferiu a papéis complexos, além de resumir a acertada decisão de parar. A vida de um príncipe de balé é cruelmente curta e ainda no auge, com seus 38 anos. Ele faz sua última reverência em Covent Garden para iniciar uma nova vida como intérprete, coreógrafo e professor, diz o jornal. Com isso, chegamos à atividade 1. Observe. Tenho aqui, assinale as características do texto apresentado. Então, coloquei algumas características para você marcar as opções que achar interessantes. Circula no meio jornalístico, informa sobre fatos recentes, verídicos e de interesse público, tem impessoalidade, não apresenta opiniões, é escrito em terceira pessoa com objetividade, centrado na informação, é um fato pontual, relatado, noticiado. O assunto foi problematizado para a sociedade, apresentando causas e consequências. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar estas características aqui elencadas, vai assinalar as que estão de acordo com o nosso texto apresentado aqui, no caso, a notícia, e marcar. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei e nós analisamos as características do texto apresentado, não é mesmo? O texto em questão, vamos ver, é uma notícia. Então, Tiago Soares se despede do Royal Ballet de Londres. Observando que é uma notícia, o que eu já posso perceber? Que ela circula onde? No meio jornalístico, primeira característica. Segunda, se é uma notícia, eu já sei que ela é o quê? Atual. Então, posso marcar que ela informa sobre fatos recentes, o que mais? Verídicos, verdadeiros e de interesse público, senão ninguém ia publicar, né? O que mais? Ela tem impessoalidade. Então, o que eu noto da impessoalidade? Ela não apresenta opiniões. O que mais? É escrita em terceira pessoa. Será? Ó, vamos olhar. Conferiu. Tá vendo? Quem é que conferiu? Ele. Então, tá em terceira pessoa. Tirando, claro, a parte que está entre aspas, que é o depoimento do noticiário. O que mais? É um fato o quê? Pontual, relatado no noticiário. Com isso, veja, eu só não vou marcar a última porque ele não foi problematizado e apresentando causas e consequências. Mas as outras opções todas são sim as características da notícia. Qual a diferença, prof, entre notícia e reportagem? Notícia, como acabamos de ver, o que acontece? É um fato que acaba de ocorrer, é um fato noticiado naquele momento. E a reportagem? A reportagem, ela necessariamente não precisa estar relacionada a um acontecimento atual, mas sim a um assunto que precise ser o quê? Problematizado, apresentando causas, consequências. E mais, né? Numa reportagem eu posso ter o quê? Entrevistas, gráficos, imagens, demais anexos. Aqui a prof fez um quadro, olha que coloridão, curtiu, né? Então olha só, com a diferença bem nítida, em amarelo sobre a notícia, em azul sobre reportagem. Vamos no amiúde da tela, close comigo aqui. Textos na notícia são informativos com a união de terceira e primeira pessoa. Será verdade? No nosso exemplo aqui, ó, minha carreira, ó, destaca as interpretações, conferiu. No minha já vejo que está em primeira, no conferiu em terceira. Confere? Confere. Na reportagem, os textos são informativos, porém, também com união de terceira e primeira pessoa. A publicação, publicação vinculada à mídia. Então, falado, escrita, tanto na notícia como na reportagem. Os temas, na primeira, que é a notícia, né, em amarelo, fatos de relevância. Na reportagem que estamos analisando em azul, diversos como políticos, sociais, econômicos, culturais. Então, aqui é de relevância imediata. A linguagem, formal, simples, clara e objetiva, na notícia. Na reportagem, formal, clara e dinâmica. Tem que ter fluxo na reportagem, né? Movimento. Dinâmico é atinente a movimento. Em relação ao conteúdo, na notícia, fatos reais, atuais e cotidianos. Na reportagem, como funciona? A interpretação dos fatos e dados narrados. Com tudo isso, chegamos a quê? Claro, a atividade 2. E eu tenho uma ótima proposta para você. Vem comigo conhecer. Letra A. Qual é a finalidade predominante da notícia? Letra B. De acordo com o foco, em um dos elementos da linguagem, há uma função o quê? Linguística determinada. Na notícia, qual é a função da linguagem? Você sabe? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 2. Olha só, a finalidade da notícia qual é? O que nós percebemos? É o objetivo de informar os leitores sobre acontecimentos recentes e deixá-los como? Atualizados. Na letra B, o que nós observamos? O foco, né? O foco da linguagem está no referente, portanto, no objeto noticiado. Então, temos a função referencial. Te convido a continuar a leitura comigo. Vamos lá? Ao contrário dos grandes bailarinos que vestem sapatilhas ainda crianças, Soares teve um início tardio. Nascido em Niterói em 1981, ele ingressou no Centro de Dança do Rio quando estava com 16 anos, para dançar jazz. Logo descobriu sua aptidão em 1998. Ganhou medalha de prata em Paris e ao retornar ao Brasil, é convidado a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio. Precisou de pouco tempo para chegar ao Royal Ballet, no qual ingressou como primeiro artista em 2002, iniciando uma rápida ascensão. Promovido a solista em 2003, primeiro solista no ano seguinte, até chegar a principal em 2006, posição que deixou no ano passado, quando passou a ser o principal dançarino convidado. Após a apresentação no sábado, Soares vai focar em sua carreira solo. Olha que vida, né? Que ascensão, que meteórico que foi. E a atividade 3, está aqui uma foto dele, né? Retoma justamente um trecho. Ingressou como primeiro artista em 2002, iniciando uma rápida ascensão, promovido a solista em 2003. O que podemos inferir sobre a diferença entre primeiro artista e solista? Levante hipóteses. Você acha que houve uma evolução? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo, atividade 3. Então, o que estamos analisando? A diferença entre primeiro artista e solista. Levantamos hipóteses. Basicamente, sintetizamos assim. Solista, bailarina ou bailarino, né, tanto faz, é o que executa os solos dos balés. Então,
apresentação solo. E primeiro artista, o que é? É o integrante do corpo de baile, porque por vezes executa solos. Podemos perceber então que houve sim uma ascensão. Continuamos a leitura. No meio do ano, Tiago Soares inicia aulas na escola de verão do Royal Ballet e ainda não descarta uma montagem de Irma, de Vila Lobos, para o Municipal do Rio, cidade onde não abandona seus alunos, hoje são 12. Também prepara um livro sobre sua trajetória, abre aspas. Faz um ano que trabalho nesse projeto, é quase terapêutico relembrar histórias tão boas, fecha aspas. Na atividade 4, qual é a nossa proposta de trabalho? Ao longo da notícia, você percebe que são relatados os projetos do bailarino, não é mesmo? Então, analisando o conteúdo noticiado, como você avalia seu desempenho? O que eu quero? Quero um comentário em um parágrafo. Prof, não estou lembrado bem o conceito de parágrafo. Parágrafo, você vai escrever de 3 a 5 linhas, com introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Articulando bem as palavras, combinado? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei e estamos trabalhando a questão 4, atividade 4. O que eu pedi? Que você analisasse o conteúdo noticiado e avaliasse o desempenho, então, do nosso bailarino. Comentasse em um parágrafo. Você poderia ter escrito mais ou menos assim, sintetizando, né? Tiago Soares, então começa pelo nome do bailarino, inicia aulas na escola de verão do Royal Ballet, pretende fazer uma montagem de Irma, de Vila Lobos, para o Municipal do Rio, leciona, prepara um livro sobre sua trajetória. Nota-se um excelente desempenho profissional. Percebeu o quê? Que eu coloquei em poucas linhas sobre a trajetória do Tiago Soares. Para isso, o que eu fiz? Eu fui acompanhando aqui, ó, tudo que ele foi relatando. Então, como ele ingressou, né? Como ele evoluiu, qual é o projeto dele agora, né? Por exemplo, aqui, ó, a montagem da Irma, tá? A ideia dele escrever um livro, tudo isso nós sintetizamos aqui, combinado? Sugestão de atividade, tem sugestão? Tem, olha só, nós vamos usar o Mentimeter.com, um aplicativo para fazer o quê? Uma nuvem de palavras. Então, mais ou menos fica essa imagem aqui, esse desenho. Você pode acessar e conversar sobre o seguinte. Existe discriminação em algumas profissões? O que você acha? Será que tem discriminação, por exemplo, do fato de um rapaz querer ser bailarino? Existe discriminação no fato de uma moça querer ser piloto de Fórmula 1? Né? Dentre vários, eu já te cito 2 exemplos de cada. Que mais? Em que áreas de atuação isso ocorre? Será que nas áreas técnicas tem essa discriminação?
O que você observa, né? Com isso, você vai criar uma nuvem de palavras coletivamente, né? Então, convida um colega, mais alguém, né? Uma outra colega, monta um grupinho para criar esta nuvem de palavras com o auxílio do Mentimeter, tá ok? É bem fácil, você digita www.mentimeter.com e é autoexplicável ali, você vai seguindo passo a passo, combinado? O que aprendemos? Lemos e interpretamos notícia. Aprendemos um pouco mais sobre o significado de algumas palavras e expressões. Analisamos em notícias os efeitos de sentido presentes nela. Neste vídeo falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.